Programa Momento Jurídico está começando então com a doutora Luciana Generali Barni, membro do IBD-FLAN-RS, membro da Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões da OAB Seção Rio Grande do Sul, graduada em Direito, especialista em alienação parental e comentarista exclusiva do programa Momento Jurídico, abordando este tema tão polêmico. Doutora Luciana, vamos de imediato já começar falando sobre provas na alienação parental. Quais os principais meios probatórios nas ações e processos judiciais deste tema? Bom, a alienação parental, ela é um fenômeno bastante complexo, porque envolve diversos personagens, porque envolve muitos elementos subjetivos e relacionais. Então, ainda que as provas mais corriqueiras nos processos judiciais, como documentos, testemunhos e os próprios depoimentos, eles possam apontar indícios, é a perícia psicológica e o estudo social que realmente podem trazer com maior clarividência para o juiz a presença efetiva deste fenômeno. Sim. Os dispositivos eletrônicos também podem servir como provas nestes processos? Gravações de áudios, vídeos? Com certeza. Hoje em dia, são inclusive os principais meios de prova que vêm sendo utilizados. Então, os pais ou outros familiares gravam momentos em que os filhos manifestam os sintomas da síndrome de alienação parental, que é todo aquele conjunto de comportamentos que a criança apresenta e que a literatura traz, de que ela está sofrendo com alienação parental. Então, os advogados costumam juntar ao processo áudios, vídeos, justamente para demonstrar esses indícios. Sobre perícia psicológica, o que vem a ser esta questão num processo de alienação parental, que é o principal tema da nossa live de hoje. Bem, então, como eu dizia lá no início, a perícia psicológica é o principal meio que o juiz tem de se certificar ou esclarecer as suas dúvidas a respeito da presença ou não da alienação parental. Justamente Sim. Por envolver questões das relações familiares, características de personalidade dos filhos, dos pais, é que o juiz se socorre desses profissionais técnicos, os psicólogos, para que, através da sua avaliação, possam esclarecer melhor todas as situações que estão envolvidas nesse processo. Sim. E é justamente pelo fato de ser uma questão que foge à alçada do direito que a perícia psicológica sempre ocorre nesses processos. E que os juízes, em praticamente todos os processos, acompanham o laudo pericial nas suas decisões. Sim. E os recursos técnicos utilizados, quais são, doutora Luciana? Bem, então, a perícia psicológica, ela deveria ser o mais ampla possível. Então, no mínimo, teria que haver uma entrevista com cada uma das partes, o pai, a mãe e com a criança. O ideal é que o psicólogo possa também observar a interação deste filho, tanto com o pai quanto com a mãe. Além disso, consultas a prontuários de atendimento, em geral essas crianças estão passando por acompanhamento psicológico, contato com escola, professores, diretores, entrevistas com outras pessoas importantes na vida dessa criança, sejam avós, babás, enfim, para que o psicólogo possa ter uma visão mais ampla possível. E além disso, o uso dos testes psicológicos é essencial. Sim. Porque os testes, além de serem uma prerrogativa exclusiva do psicólogo,
eles trazem dados mais objetivos e cuja fidedignidade pode ser averiguada, já que os testes eles têm todo um manual que regulamenta a sua aplicação. Sim. E tem um relatório. O relatório do psicólogo pode servir de evidência e relevância durante a perícia, doutora Luciana? Bem, então, o documento que resulta da perícia psicológica é o laudo psicológico. Sim. Então, como eu destaquei ali na frente, o laudo psicológico é aquele principal documento que vai auxiliar o juiz na decisão. Porém, as partes podem apresentar tanto relatórios como laudos também psicológicos, acompanhamento que o filho possa estar tendo. Então, psicólogos que estejam atendendo esta família podem relatar em documentos o que eles estão percebendo nessa situação. Sim. Quanto ao trabalho do assistente técnico, em que momento do processo o juiz pode solicitar a ação deste profissional? Então, o assistente técnico é aquele profissional contratado pelas partes, ele é opcional. Então, toda vez que existe uma... as partes do processo podem contratar este profissional. Ele deve ser da mesma área do perito. Então, se é uma perícia psicológica, deve ser necessariamente um psicólogo. E ele será chamado ao processo para auxiliar as partes no sentido de garantir a qualidade da prova pericial. Por quê? Porque os operadores do direito, sejam os advogados, os promotores, os juízes, eles não têm conhecimento suficiente para saber se aquela perícia foi bem feita, se as conclusões às quais o perito chegou estão corretas de acordo com a avaliação que foi feita. Então, o psicólogo assistente técnico está aí exatamente para apontar eventuais falhas deste perito, seja em relação às suas normas, resoluções do Conselho de Psicologia, seja em relação aos métodos, como nós colocamos lá no início, né? Sim. Os testes utilizados são válidos, se a interpretação está correta, e todos esses aspectos. Então, na verdade, ele garante o contraditório da prova pericial, porque é alguém da mesma área que vai poder estar analisando esta prova e, eventualmente, mostrando para o juiz as falhas técnicas do procedimento. Porque são muitos detalhes, não é, doutora Luciana, envolvidos neste processo todo, não é? Inclusive, hoje eu ainda vi, foi uma postagem sua que eu gostaria até de citar. Impedir que o filho atenda ao telefone do pai ou da mãe é ato de alienação? Sim, sem dúvida. Na verdade, assim, bem importante essa pergunta, Regiane, porque a lei de alienação parental, ela traz um rol que é exemplificativo de ações que configuram a alienação parental. Sim. E, por exemplo, não existe essa questão específica do telefonema, mas ela está abrangida pela dificuldade que o genitor impõe ao filho de conviver com o seu ex-cônjuge. Então, esse é um exemplo, né, de ação que se configura em ato de alienação parental. Sim. E a importância de contratar um profissional técnico nos processos de alienação parental? O que pode servir para aumentar ainda mais, não é, neste processo, as provas? Sim. O assistente técnico, então, como eu dizia, é alguém que a parte vai contratar. Geralmente, pelo próprio advogado. E ele vai trabalhar em conjunto com o advogado ao longo do processo para sempre estar fundamentando tecnicamente tudo o que está acontecendo. Em isso especificamente, o assistente técnico ele formula quesitos, que são perguntas a serem respondidas pelo perito,
E depois da perícia, ele faz um parecer a respeito do laudo pericial, justamente apontando aqueles aspectos que eu coloquei, de quais falhas técnicas, conclusões inadequadas, parciais, né? Então, todas essas falhas serão apontadas por um profissional técnico da mesma área do perito. Então, é fundamental esse trabalho para que a conclusão da perícia, ou seja, o que o juiz vai absorver a respeito daquele caso resultante da análise psicológica, que seja o mais próximo possível da realidade dos fatos, que é o que nós buscamos em todo o processo judicial, que seja feita a justiça a partir do caso concreto. Sim, a responsabilidade, então, do profissional técnico, quando da identificação de casos de alienação parental, é muito grande, não é a responsabilidade dele? Muito, principalmente pelo fato de que, se a alienação parental não for identificada e mostrada para o juiz, ele não vai ter condições de tomar as medidas que a lei de alienação parental prevê para interromper este processo. Então, sim, o exemplo de medidas que ele pode tomar é advertência ou estabelecimento de multa para aquele genitor que está dificultando o contato do filho com o outro genitor. Então, no caso, por exemplo, ali dos telefonemas, né, da postagem, esse genitor, ele é advertido de que está agindo de forma inadequada, o que vai prejudicar o vínculo do seu filho com o outro genitor e, portanto, ele deve parar com essa conduta. Caso continue, o juiz pode evoluir com medidas mais severas, mas a importância maior está em identificar para cessar este fenômeno quanto antes, já que a alienação parental, se não for interrompida, ela vai evoluindo e ficando cada vez mais grave. Com certeza. Doutora Luciana, neste período de pandemia, como estão sendo esses processos? Aumentaram, com certeza. A senhora certamente dá consulta online, não é? Como estão esses processos? Como aumentou? Como está sendo nesse período tão difícil que todos nós estamos vivendo? Está sendo realmente muito mais difícil do que sempre foi. Por quê? Porque as próprias restrições impostas pelo vírus e por toda a situação da pandemia, elas são muitas vezes utilizadas pelos genitores alienadores como desculpa ou justificativa para dificultar esse contato. Então, nós sabemos que em se tomando todos os cuidados necessários, é possível sim que os filhos continuem convivendo com ambos os genitores. Porém, aquele genitor que já tem o perfil de alienar os filhos, ele utiliza todo e qualquer meio que estiver à sua disposição para dificultar esse contato e afastar o filho do ex-cônjuge. E essas restrições todas da pandemia têm servido, infelizmente, também para esse intuito. Exatamente, foi o que eu estava pensando e acompanho muito as suas lives, não é? Durante este tempo aí, a senhora está bastante ativa, não é? No Instagram e em outras redes sociais também. E aí eu fiquei me perguntando, né? Neste período de pandemia, quem tem a guarda da criança está dificultando mais ainda. E como é o comportamento da outra parte? Como está sendo, então, o comportamento da outra parte, já que a parte que está cuidando da criança, neste momento, não pode vir, porque eu não sei onde tu andou, não sei como é que tu estás, tem que fazer teste. Isso aí está sendo muito difícil, não é, doutora Luciana? Muito. E assim, o grande problema é quando esses pais ou mães que estão sendo alienados, eles acabam desistindo de lutar pelo direito à convivência do filho com ele,
né? E não, se a pessoa já tem uma orientação jurídica ou técnica de um psicólogo, ela tem maior segurança para exigir o cumprimento dessa convivência. Porém, muitas vezes a pessoa não tem esse respaldo. Então, ela fica na dúvida se deve insistir ou se deve deixar assim. E isso acaba tendo um efeito muito negativo, porque os filhos, eles podem interpretar isso como um abandono. Exatamente. Né? Exatamente, exatamente. O pai ou a mãe que impedir, não é, da outra parte, visitar a criança, para a criança, dependendo da idade, quanto menor, pior a situação. Porque vai sentir falta, não é, de uma das partes que não está convivendo diariamente. E isso aí é muito ruim para o processo todo da criação, não é? Pode-se dizer, da criança nos próximos anos, não é? Nas suas outras fases que virão. Exatamente, Regiane. É importante salientar isso, porque quanto menor a criança, maior a dificuldade de compreensão dela. Exato, exato, exato. Ela vê que o pai ou a mãe sumiram e ela não consegue compreender aquilo. E como ela está só convivendo com um dos genitores, a verdade que ela tem é a verdade daquele genitor, que é totalmente parcial e que muitas vezes manipulada, né? Então, é uma situação muito delicada e esses genitores que estão sendo alienados, eles precisam ter essa convicção de que eles devem sempre lutar pelo convívio com os filhos. Porque quando eles crescerem, eles certamente terão consciência do processo pelo qual passaram e saberão que o pai ou a mãe sempre lutaram por eles e não desistiram deles, mesmo com toda a alienação. Exatamente. E quais são as dicas que a senhora está dando, que a senhora dá, que a senhora fornece para os seus clientes, para, enfim, as pessoas que estão interessadas e estão neste processo todo, doutora Luciana? Bom, a primeira questão é conhecer, buscar conhecimento a respeito da alienação parental. Justamente é para poder identificar o quanto antes e saber como se portar diante dela. A segunda é buscar profissionais que conheçam do assunto para se assessorar. Exato. O advogado, ele tem que ser um advogado especialista em direito de família, senão ele não vai poder dar as orientações precisas. E o assistente técnico ou um psicólogo clínico mesmo para ajudar a mostrar toda essa questão subjetiva de comportamento para que a pessoa possa ficar atenta àqueles primeiros sinais e saber que ela não pode jamais, e essa é a principal dica que eu dou, jamais desistir dos seus filhos. Exatamente, isso aí é o mais importante de tudo, não é? Por pior que seja a situação, nunca desistir, né? Não importa se está com filho, se não está. Mais algum detalhe a destacar, doutora Luciana? Sim, eu gostaria de, para finalizar, dizer que mesmo que o conceito de alienação parental seja recente, ele é da década de 80, a alienação parental é um fenômeno que sempre existiu, porque, infelizmente, os divórcios litigiosos, eles deixam sentimentos negativos que acabam confundindo muitas vezes a cabeça das pessoas e elas, com o objetivo de atingir o seu ex-cônjuge, acabam utilizando os filhos. Exatamente. E, ao fim e ao cabo, a maior vítima é o filho, é a criança, é o adolescente. É por isso que estamos no mês de conscientização da alienação parental. Então, busquem toda a informação possível, que é isso que vai ajudar. Ok. Agradecemos muito a sua participação, salientamos a importância dos seus comentários semanais no programa Momento Jurídico, sempre muito elucidativos, esclarecedores.
tendo em vista tratar-se a alienação parental, um tema extremamente complexo e atualmente mais polêmico do que nunca, não é? Exato. E até fica o convite já aqui para quem não acompanha o programa, o Momento Jurídico, para ter também essas informações que toda semana eu trago no espaço da psicologia. Sempre. Né? E assim poder também estar trocando conosco, né, Regiane, sugerindo temas, enfim, para que a gente possa sempre aprimorar o trabalho. Nessa semana não teremos, então, seu comentário, porque nós vamos apresentar esta live. Semana que vem, não é? Hoje já é quinta-feira. O programa sempre vai ao ar nas quintas-feiras, às 20 horas, com reprise nos sábados e horários alternativos nos demais dias da semana. Mas sempre a doutora Luciana está presente, dando dicas importantes sobre alienação parental. Muito obrigada a todos que nos acompanharam, muito obrigada pela companhia de todos e esperamos algumas dicas, algumas informações. Podem acessar, não é, com a senhora, né, o seu site, o seu WhatsApp, doutora Luciana, a senhora pode fornecer como acessar para algumas dúvidas ou até algumas dicas, não é, de assuntos para a senhora debater. Com certeza. Então, o meu Instagram está aí, né, psicóloga. Sim. Luciana G. Barney, e lá mesmo, na biografia, consta um link que vai direto para o meu WhatsApp. Então, todos sintam-se muito à vontade para me chamar, seja no próprio Instagram, seja pelo WhatsApp, para a gente poder justamente, né, Regiane, enriquecer cada vez mais o programa, que é um programa tão relevante para a nossa área jurídica. Exatamente, a sua participação sempre muito brilhante. Muito obrigada mais uma vez, doutora Luciana. E até a nossa próxima oportunidade. Que termine logo essa pandemia para a gente se encontrar, se conhecer pessoalmente, que ainda não nos conhecemos, não é? Sem dúvida. Muito obrigada aos que assistiram e aos que vão nos assistir também, já que vai ficar gravado. Muitos elogios das pessoas que entraram aqui para acompanhar a nossa live. E a senhora merece, porque é uma excelente profissional. Uma boa noite a todos. Muito obrigada.